Olá, pessoal. Aqui é professor Ari Monteiro, consultor e pesquisador na área de BIM. Sejam bem-vindos a mais um Dynamo Insights. Esta é uma playlist aqui do meu canal, onde eu abordo diversos exemplos do dia a dia com a utilização aqui da ferramenta de programação Dynamo. Muito bem, se você estiver acessando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Não deixe de se inscrever, assinar aí o sininho com as notificações, curtir o vídeo e colocar nos comentários aqui no final do vídeo o que você achou do material e também propor, né, algumas sugestões aí do que eu poderia mostrar aqui nos próximos Dynamo Insights. Muito bem, então o que a gente vai abordar hoje? A gente vai abordar hoje como tratar o problema da parede cebola no Revit usando a ferramenta Dynamo. Bom, para quem já trabalha com o Revit, sabe que parede cebola é uma estratégia de modelagem que consiste em utilizar famílias de parede para representar os revestimentos dentro do projeto, tá? Os revestimentos aplicados a paredes. Muito bem. Acontece que fazer isso de maneira manual no Revit pode demorar bastante em um grande projeto. Então, aqui é o ponto que entra o Dynamo para ajudar. Então, vamos lá, vamos ver como resolver este problema usando o Dynamo. Tenho aqui um projeto simples, que já vai nos servir para mostrar aqui como funciona o processo dentro do Dynamo. Então, aqui o que a gente vai fazer é com que a nossa rotina ela selecione um determinado ambiente, vamos informar qual é a família de parede que vai ser usada para modelar o revestimento e as paredes, né, representando o revestimento, serão modeladas no entorno deste ambiente. Então, vamos lá. Vou iniciar aqui o Dynamo. Então, na aba Gerenciar do Revit, você encontra o botão para ativar aqui o ambiente de desenvolvimento de rotinas no Dynamo. Então, vou iniciar aqui uma nova rotina, né? Já vou começar salvando aqui a rotina. Muito bem. Bom, aí como é que funciona o processo de desenvolvimento de uma rotina no Dynamo? A primeira coisa que você tem que ter em mente é quais são as variáveis de entrada que a tua rotina vai ter. Bom, para este exemplo aqui de hoje, nós vamos simplificar e vamos definir o seguinte, que a entrada vai ser o ambiente onde serão modelados os revestimentos e a família de parede que será usada para representar esses revestimentos. Bom, para selecionar o ambiente no projeto, nós vamos usar aqui dentro da biblioteca de nós do Dynamo, na seção Revit Selection, vamos pegar aqui um nó que vai nos ajudar a selecionar elemento lá dentro do modelo. Vamos usar o nó Select Model Element. Clicando no botão selecionar, é só selecionar o ambiente lá dentro do Revit. E aí nós temos uma referência do ambiente aqui dentro do Dynamo. Eu vou renomear aqui este nó e vou colocar a seguinte mensagem: selecionar um ambiente. Vou dizer que este nó é um nó de entrada para minha rotina. E aí eu vou agora informar o nó que tem a possibilidade de selecionar uma família de parede. Aqui mesmo dentro da biblioteca, na seção Revit Selection, nós vamos encontrar o nó Wall Types. Então, este nó, ele nos dá uma lista de todas as famílias de parede que estão cadastradas nesse projeto. Então, eu já deixei aqui duas famílias de parede que nós vamos usar para este exemplo, acabamento 1 e acabamento 2. Vou deixar aqui selecionado o acabamento 1. Vou clicar duas vezes aqui no nome deste nó e vou colocar aqui a mensagem selecionar uma família de revestimento. Vou marcar esse nó como é de entrada. Selecionar esses dois nós, teclar Ctrl+G,
Ctrl G é um atalho aqui para a gente criar um grupo. E vou rotular aqui esse grupo como entradas. E dando o botão direito aqui, conseguimos mudar a cor de fundo do grupo para azul. Pronto. Especificamos aqui as duas entradas que a nossa rotina vai ter. Bom, próximo passo. A partir deste ponto aqui da lógica da nossa rotina, nós vamos subdividir em dois ramos. Um ramo que vai servir para selecionar o pavimento que está associado a esse ambiente selecionado, e um outro ramo que nós vamos trabalhar a lógica para dar um offset no contorno aqui deste ambiente, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou maximizar a janela do Dynamo, tá? E aí eu vou utilizar agora um nó para descobrir qual é o nome do pavimento que está associado ao ambiente selecionado. Então, existe um parâmetro dentro dos elementos ambiente que se chama nível. Para ler este parâmetro dentro do elemento ambiente, dando o botão direito aqui, vou acessar o nó Get Parameter Value by Name. Vou conectar o nome do parâmetro, vou conectar o ambiente, pronto. Agora eu tenho o nome do ambiente, né, o nome do pavimento, né, que está associado ao ambiente. E o que eu preciso fazer agora? Bom, agora eu preciso obter o objeto pavimento que tem este nome, tá? Por que isso? Porque o nó que nós vamos usar para fazer as paredes lá no final da rotina, ele vai solicitar para a gente o objeto pavimento e não o nome do pavimento, tá? Então, para obter o objeto pavimento, né, que seria ativando uma vista de elevação esses objetos aqui, tá? Eu vou utilizar aqui dentro do Dynamo, também na categoria Revit Selection, dois nós. Um nó Categories, que vai me permitir selecionar aqui uma categoria de elemento do Revit. Então, vamos pegar aqui níveis. E o nó All Elements of Category. Esse nó vai me permitir selecionar todos os elementos de uma determinada categoria. Tá? Então, temos aqui essa categoria de níveis, né? Muito bem, então eu tenho agora os níveis que eu tenho dentro do projeto, e desses níveis eu quero selecionar aquele cujo nome é nível 1, né? Que é justamente o pavimento que está associado ao ambiente. Bom, então como é que eu vou fazer, né, essa seleção? Eu vou perguntar o nome, né, de cada pavimento aqui. Para isso eu vou usar um nó chamado level.name. Passo a lista de pavimentos para ele e tenho os nomes dos pavimentos. E agora? Bom, agora eu vou perguntar qual desses pavimentos aqui tem o nome nível 1, tá? E aí vou selecioná-lo. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu vou comparar com o operador de igual os nomes de cada pavimento com o nome do pavimento que eu quero. Com isso, eu vou obter uma lista de verdadeiros e falsos. O item que deu verdadeiro é o item que corresponde ao pavimento que eu quero. No caso aqui, ó, nível 1, né? Tem aqui índice 0, foi justamente nesse ponto que deu verdadeiro. Então, agora eu uso essa lista de verdadeiros e falsos aqui para pescar dentro dessa lista aqui o objeto pavimento que me interessa, tá? Para isso, eu vou usar um nó chamado Filter by Bool Mask. Muito bem, vou passar aqui a lista de verdadeiros e falsos para a entrada Mask
e vou passar a lista de pavimentos para a entrada list. E aí eu vou obter aqui os pavimentos onde deu verdadeiro, né? E os pavimentos onde deu falso, essa comparação aqui. No caso, o que me interessa, somente aqueles que deu verdadeiro, né? Que neste exemplo só vai dar um, que é o nível 1. Tá? Então, eu vou pegar este elemento usando um nó chamado first item. Aqui, vamos observar aqui que ele selecionou ó, o pavimento que eu quero, que é o pavimento nível 1. E aí finalizamos esse ramo aqui da lógica da nossa rotina. Vou agrupar esses nós aqui com Ctrl G, e aqui eu vou dizer seleção do pavimento associado ao ambiente selecionado. Muito bem. E agora eu vou para um outro ramo aqui do meu grafo, onde o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o contorno, né, do ambiente selecionado, né, que é esse sala 3, e aí vou dar um offset desse contorno para dentro. Né? Aí esse offset vai gerar uma série de curvas, que são as curvas que eu vou utilizar para modelar os acabamentos. Tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que isso vai acontecer. Então, aqui nós temos o ambiente selecionado. Eu vou usar um nó chamado room.finishBoundary. O nó finishBoundary, ele serve para pegar o contorno do ambiente. Né? Então, aqui a gente já consegue ver no plano de fundo, né, do Dynamo, que ele criou, né, este contorno aqui. Né? Esse contorno aqui vem a ser contorno lá do ambiente. E agora eu vou dar um offset desse contorno. Né? E o valor desse offset vai ser qual? Vai ser justamente a largura, né, ou espessura da família de parede, tá? A espessura do acabamento 1. Então, existe um parâmetro chamado largura em toda a família de parede. E aí, para ler esse parâmetro largura, vou usar novamente getParameterValue by name. Então, vou passar aqui a família de parede e o parâmetro largura, e aí vou descobrir que esta família acabamento 1 tem esta largura 003. Muito bem. E agora? Bom, agora eu vou aplicar o offset usando a metade deste valor. Por que a metade? Porque eu quero construir, né, as famílias de acabamento usando a linha de eixo. Tá? Bom, então, existe uma convenção aqui no Dynamo quando você vai aplicar o offset de uma poligonal, que se você aplicar esse offset positivo, o offset será para fora, aqui da poligonal, e se você aplicar um offset negativo, vai ser para dentro, que é justamente o que a gente quer. Porém, se a gente pegar aqui as linhas, né, geradas pelo finishBoundary, né, isso aqui não é uma poligonal ainda, né? Você tem vários segmentos de linha. Então, nós vamos unir esses segmentos de linha aqui. Então, para unir esses segmentos de linha, eu vou usar polycurve.byJoinedCurves. Vou conectar essa lista com os segmentos de linha e vou obter uma poligonal. Tá? Aí agora que eu tenho essa poligonal, fica mais fácil aplicar o offset. Então, dou um botão direito, curve.offset, offset, passo a curva, né?
Este comando, ele já tem um valor padrão aqui em distance, né, que é 1. Note que quando é 1, o offset é para fora. Se a gente der uma olhada aqui na pré-visualização no modelo do Revit, ó, você vê o contorno aqui para o lado de fora, mas a gente quer o contorno para o lado de dentro. Tá? Então, a gente precisa colocar o offset negativo, né? Então, eu vou pegar aqui o operador de divisão. Vou pegar esta distância e dividir por -2. Eu vou obter esse valor negativo aqui. Posso usá-lo aqui no offset. E se eu der uma olhadinha aqui de novo no modelo, vou dar um zoom aqui. Olha lá, já consegue ver que ele fez o offset para dentro do ambiente. Muito bem. E agora? Bom, agora que eu tenho esse offset aqui pronto, vamos dar o Ctrl G nesta parte aqui do grafo. Vou mudar aqui o fundo de cor e vou dizer aqui aplicar, né, aplicação do offset no contorno do ambiente. Muito bom. E agora? Bom, agora chegamos na parte final aqui da nossa rotina, que é a parte de modelar as paredes com esse contorno, tá? Bom, então eu vou chamar aqui o nó para fazer esta modelagem. Ele é da categoria Wall, by Curve and Height. Vamos entender quais são as entradas deste nó. Esse nó ele espera receber a curva, que vai ser usada para modelar a parede, a altura da parede, o pavimento onde a parede vai ficar e a família de parede, tá? Bom, então vou começar indicando de trás para frente aqui, ó. A família da parede é aquela entrada lá do começo da rotina. Então vou selecionar aqui, ó, Wall Type. Vamos conectar aqui Wall Type. Level, quem seria o level? É o pavimento que a gente obteve nesse ramo aqui da rotina. Está saindo aqui do First Item. O height, né, que seria a altura da parede, esse a gente não tem ainda, tá? Então, essa altura ela vai ser a altura do ambiente, tá? Então, eu vou usar aqui um nó chamado room.height. Aqui. Vamos conectar aqui em right. E aqui na entrada room a gente vai conectar quem? Vai conectar o ambiente. Este daqui. Conectar aqui. E agora, o que está faltando? Está faltando indicar as curvas, tá? Aí aqui o que a gente vai fazer? Nós temos essa curva aqui, tá? Só que essa curva, como ela foi construída com polycurve, polycurve gera um tipo de curva que não é compatível com o tipo de curva usado por esse nó de construção de paredes. Então, o que a gente vai fazer é explodir esta curva, que a gente vai passar os segmentos de parede, né, um por um. Então, a gente vai clicar aqui, botão direito, Explode. Esse nó ele serve para explodir policurvas. Então, vamos passar aqui a policurva e vamos passar o resultado aqui para a entrada curve. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu. Ela gerou as paredes. Se a gente minimizar aqui, dar uma olhada no projeto, olha lá, gerou, né, as paredes aqui, representando o revestimento. Tá? Então, temos aí este resultado. Bom, aqui nós já alcançamos o nosso objetivo. Porém, ainda tem, né, o detalhe aqui do revestimento passando nas regiões de porta e janela, né? Isso eu posso abordar, se vocês quiserem, num próximo Dynamo Insights. Então, deixe aí nos comentários do vídeo se você quer ver, né, como fazer,
né, esse join, né, essa união entre os revestimentos e as paredes usando o Dynamo, tá? Porque quem já conhece o Revit sabe que aqui na aba modificar, você tem o comando unir geometria, que se você selecionar, né, esses dois elementos aqui, ele corta, né, nas regiões de janela e de porta, tá? Tem esse recurso aqui já nativo dentro do Revit. Só que fazer isso aqui em um projeto enorme vai ser bastante trabalhoso também. Então, aí aqui é um outro ponto em que o Dynamo pode ajudar, tá? Mas não deixe de deixar aí nos comentários, né? Se você quer ver como fazer isso via Dynamo. Então, vamos lá. Então, aqui a gente já finalizou o nosso objetivo, só que agora eu quero mostrar para vocês o seguinte: como é que você usa essa rotina no dia a dia, né? Porque aquele ambiente que eu mostrei é o ambiente que a gente usa para desenvolver a rotina. Uma vez que você terminou, né, de fazer a rotina, para você executá-la no dia a dia, a gente usa o reprodutor do Dynamo, tá? Então, clicando aqui no reprodutor do Dynamo, eu já tenho aqui a rotina listada, tá? Aí eu vou clicar aqui em editar entradas. Aí ela vai carregar aqui as entradas desta rotina, que são duas, né? Ó, selecione um ambiente e selecionar uma família de revestimento, tá? Então, vou selecionar aqui um ambiente. Vamos pegar, por exemplo, aqui essa sala 1. E o revestimento que eu vou usar na sala 1 vai ser o acabamento 2. Então, vou dar um executar. A rotina processa. Vamos dar um zoom aqui para ver o que aconteceu. Olha lá, ele inseriu ali o revestimento. Se eu trocar aqui para acabamento 1 e dar um executar com esse mesmo ambiente selecionado, vamos ver o que acontece. Processando. Olha só que interessante. Ele processou aqui e gerou para nós uma outra camada por cima dessa, tá? Então, aí você imagina o chapisco, o reboco, né? Ou o emboço e depois o reboco, enfim, todas as camadas de revestimento que você necessitar, né, para esse ambiente aqui, tá? Bem, terminamos então o nosso processo aqui com o Dynamo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do material aqui, suas sugestões para próximos Dynamo Insights. E se você curtiu aqui o Dynamo e quer aprender mais sobre essa ferramenta, saiba que eu tenho um curso de Dynamo, e um curso online de 20 horas, tá? Que você pode fazer e se aprofundar aqui no assunto, né? Esse curso é um curso dado de maneira assíncrona, né? Você tem aulas comigo aqui ao vivo pelo Zoom, a turma fechada. Você tem apostila, certificado. Esse curso ele aborda tanto a parte de construção de geometrias complexas com o Dynamo, inserir famílias 2D e 3D, a parte de interação com o Excel, né, a parte de Python, né, que é uma parte de programação um pouco mais avançada dentro do Dynamo, né, e também a parte de pacotes, que são extensões que você pode instalar dentro do Dynamo. Bom, o curso está com esse desconto especial até dia 30/5, desconto de 30%. Você pode pagar esse desconto aí, pagar com esse desconto, tanto se você for comprar o curso à vista ou parcelado de 5 a 10 vezes. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero vê-los em próximos Dynamo Insights. Não deixa de curtir o vídeo, assinar o canal, colocar lá o sininho com as notificações e nos vemos num próximo Dynamo Insights. Grande abraço, pessoal. Até!